como que você pode tirar nota máxima na redação do seu vestibular, seja ele o Enem, a FUVEST, Unesp ou a Unicamp. Primeiro, você não pode depender só do seu cursinho, seja ele um cursinho online ou presencial. Polêmico, eu sei, mas eu vou falar um pouco sobre a minha experiência própria e o que eu aprendi observando o que acontece. Então, vamos lá, que eu vou explicar por que eu acho isso. Você não pode depender só do cursinho, porque isso é muito pouco. Especialmente se você quiser prestar vestibulares como a FUVEST, a Unicamp e também a Unesp ou vestibulares feitos pela VUNESP. Esses vestibulares, eles exigem um aluno bem maduro, com uma grande capacidade de desenvolver suas ideias e com uma capacidade dialógica muito grande. Para o Enem, até acho possível que você consiga ir bem com algum cursinho online ou presencial, dependendo do seu perfil e dependendo do cursinho que você estiver fazendo. Porque o Enem, ele exige um formato um pouco mais engessado, sabe? Esse aluno um pouquinho mais quadradinho, assim, que segue mais um formatinho, por isso que é até tão comum esses projetos de texto para o Enem. Enfim, o cursinho, você vai lá, você vai ter umas aulinhas e uma redação por semana e se você tiver sorte, você recebe essa correção da redação em até uma semana. Se você fizer um cursinho online, talvez realmente demore aí 3, 4 dias ou uma semana no máximo para você receber essa redação. Se você fizer um cursinho presencial, cara, é muito fácil que você espere 1, 2, 3 semanas ou até um mês para receber essa correção de redação. E eu sei disso porque eu já conversei com algumas pessoas que tiveram experiências assim, em cursinhos grandes. E num cursinho desse, as aulas que você vai ter ali, você nunca vai ter uma aula sobre temas uníssonos, temas bilaterais, como você dialogar com a coletânea, como você não tangencia o tema, como você pode desenvolver bem um tema que seja um pouco mais concreto, mais pé no chão, ou como você pode desenvolver bem um tema mais intangível, assim, um pouco mais viagem, algo mais filosófico. E além disso, você vai sofrer muito para você conseguir conversar com um corretor bom, trocar uma ideia com ele sobre o que você precisa melhorar no seu texto, o tipo de coisa que está ruim, o tipo de coisa que está bom, como que você consegue trazer mais qualidades para o seu texto, algumas ideias, e você também não vai conseguir provavelmente conversar com esse corretor ou com um professor sobre repertórios que você pode usar, sobre filósofos, sociólogos, algumas ideias, alguns pensadores, para que você vá explorando o tema e começando a clarear mais os seus argumentos também. Se você quiser uma redação nota máxima ou uma redação quase nota máxima, uma redação top mesmo, eu acho impossível você conseguir sem isso que eu acabei de falar? Não, mas eu acho muito improvável. Eu acho que é você pegar algum caso de alunos que conseguiram fazer isso e usar a exceção para tentar ver a regra. Na média, eu acho que precisa de tudo isso que eu falei. É possível sim você pegar e ler ali algumas redações modelos e extraindo ideias e com uma correção mediana assim, você ir ajustando suas ideias, mas eu acho que é muito mais fácil se você tiver um bom cursinho específico para redação, um bom professor e um bom corretor para você conversar. E como que você consegue isso? Bom, indo atrás de um bom professor. Pode ser presencial ou online. O online ele tem a vantagem de que você consegue ter acesso a professores do Brasil inteiro. Então é mais fácil você achar um professor muito bom e você pode ir atrás do melhor professor de todos, né? O pica da galáxia sobre redação. No presencial você vai ter um pouco mais de contato com o professor, com o corretor provavelmente. Então você vai conseguir conversar um pouco melhor, tirar algumas dúvidas, trocar alguma ideia sobre o seu texto e o próprio contato com o professor pode ser benéfico. Para você avaliar isso, eu sugiro que você procure professores que já tenham uma boa bagagem e que também apresentem um bom histórico. Então que tragam algumas aprovações, bons resultados e bons depoimentos de alunos que gostaram das aulas dele. Eu vou te falar de 2 lugares para você procurar isso que eu falei para você. Eu vou te falar de 2 lugares que eu vou usar esse ano para conseguir isso que eu falei para vocês aqui. Um deles eu ainda não comecei, porque eles não estão com aulas disponíveis nesse momento, mas eu vou marcar minha aula em breve e eu acho que vai ser muito bom. E o outro eu já comecei tem 1 mês e meio e eu estou gostando muito, as aulas são muito boas, as correções são boas, os tiras dúvidas são boas, o professor é muito bom. Então, o primeiro, que é esse que eu já comecei faz um tempo, é o Aníbal de Redação, ou Aníbal Redação. Se você jogar lá no Instagram Aníbal de Redação, vai aparecer esse professor, ele é muito bom. Ele deu aula no Ângulo Tamandaré por 17 anos, se eu não me engano, e ele abriu um curso online, eu acho que ali quando a pandemia começou, e ele continuou porque ele gostou muito desse formato, e ele teve ótimos resultados também. E ele coleciona aprovações, ele tem alunos aprovados na Unesp em Medicina, ele tem alunos aprovados na Unicamp em Medicina, na USP em Medicina, na USP São Francisco, tem alunos com uns notões no Enem, e eu descobri que ele foi inclusive professor de um primo meu que se formou lá na USP de Ribeirão em Medicina, quando ele fez cursinho no Ângulo de Tamandaré. Como que funciona o curso do Aníbal? Esse daqui é um curso para você reaprender redação ou para você aprender do zero, caso você nunca tenha tido um contato muito forte com redação, especialmente fora dos moldes
da redação do Enem. Aí ele vai vir quebrando tudo, ensinando tintim por tintim, técnicas para você usar na sua redação, recursos que você pode usar, como desenvolver argumentos, como fazer uma boa introdução, vários exemplos de boas introduções, como você faz uma conclusão, técnicas para fazer a conclusão. É muito bom, sério. Ele vai te ensinar umas coisas que você provavelmente nem sabia que existia. Sabe aquele negócio que às vezes você sente que, cara, tá faltando alguma coisinha aqui para minha redação, mas você não consegue descrever o que é, você não sabe muito bem. Então, provavelmente esse curso vai te mostrar o que é isso e você vai falar: caraca, mano, descobri o que eu tava precisando. Por exemplo, você já ouviu falar sobre recursos discursivos ou marca autoral numa redação? Acho que não, né? Então, lá no curso ele fala sobre isso. E eu já vou te avisar, se você entrar no perfil dele do Instagram, você vai estranhar um pouco, você vai achar as coisas um pouco diferentes, assim. É um perfil um pouco fora do comum, excêntrico. Ele tem uma marca que é bem excêntrica mesmo e que é muito autêntica. E eu acho que depois que eu conheci ele algumas vezes, né, depois que eu entrei no perfil e observei as postagens dele, vi algumas pessoas falando algumas vezes, foi isso que eu gostei muito. E depois que eu vi a aula teste que ele mandou, eu acho que foi isso que me fez gostar tanto dele, além da qualidade de aula. A primeira vez que eu entrei no perfil dele, que ele chegou para mim, apareceu como uma recomendação de algum aluno que fazia com ele e tal, eu achei bem estranho, assim, eu cheguei no perfil, assim, aí eu vi, é uma estética meio diferente, assim, ele usa esse conceito de marca autoral, eu acho, no próprio perfil dele para construir a marca dele, e isso é um pouco estranho, assim, porque ele sai um pouco do normalzinho de que você costuma ver no Instagram. Aí essa primeira vez, assim, foi um choque muito grande, eu achei aquilo muito diferente, então eu fiquei meio desconectado. Na segunda vez que eu peguei e dei uma olhada lá no perfil dele, que eu vi alguém falando bem de novo, eu comecei a entender um pouco as coisas, vi o que ele falava, assim, comecei a me interessar um pouco, mas eu ainda estava um pouco reticente. Aí na terceira vez eu vi um aprovado que estava falando que tinha feito o curso dele de redação no ano passado e tinha gostado muito e que era um curso muito bom. E aí eu fui dar uma investigada e eu vi que também ele estava para começar uma turma e eu falei: cara, deixa eu ver se esse curso é bom mesmo, que aí se ele estiver começando já, eu já pego e embalo agora e não vou perder tempo. E aí eu entrei lá, conversei com o Caio que fica no suporte dele, ele me mandou uma aula teste. Aí quando eu vi a aula teste, eu falei: puta merda, mano. Era isso daqui que eu tava procurando. É isso daqui que eu preciso. Sério, eu gostei muito da aula, tipo, eu assisti a aula animadão, assim, achando aquilo, nossa, muito bom, muito foda. E eu falei: mano, eu vou pegar esse professor aqui que eu acho que ele vai conseguir melhorar a minha redação e ele vai conseguir trazer algumas coisas que tava faltando, mas eu não tava conseguindo descobrir, não tava conseguindo achar o que era. Então, foi assim que eu descobri o curso e foi assim que eu fechei. Logo depois que eu vi a aula teste, eu já peguei e mandei uma mensagem e falei: vamos fechar, manda o contrato, assinei e mandei lá para eles e comecei o curso. O curso, como que ele é? De maneira sintética. Ele tem aulas semanais que vão durar ali na média 1h30. Eu acho que algumas aulas podem ser um pouquinho mais curtas que isso e algumas podem ser um pouquinho mais longas. Essas primeiras, assim, elas foram até um pouco mais longas, demorando 1h40, algumas, e até 1h50, mas são aulas muito boas. Eu costumo fazer uma pausinha ali no meio para continuar rendendo bem na aula. Além da aula, você tem 2 temas de redação que ele sugere no fim da aula para você fazer naquela semana e entregar na próxima, e que vão ser corrigidas por um corretor especializado. E aí, na semana, você tem na segunda-feira uma sessão de tira dúvidas com o corretor das redações, que não é o professor, é uma corretora especializada que só faz isso. E na quinta-feira você tem uma sessão de tira dúvidas ao vivo com o professor, para tirar dúvidas de coisas um pouco mais gerais, assim, não só sobre um ponto específico daquela redação, mas sobre como que eu posso fazer uma conclusão de um tema um pouco intangível desse jeito aqui, ou eu não estou conseguindo desenvolver muito bem esse tipo de argumento aqui. Você vai tirar esse tipo de dúvidas e aí essa sessão de tira dúvidas é com o próprio professor Aníbal. Vai lá conhecer o Aníbal e depois me agradece. Se você por acaso quiser fechar o curso, dá um alô, fala que fui eu que indiquei. Eles vão gostar de saber que um aluno que está fazendo o curso esse ano indicou eles. E quem sabe eu não consigo trazer um cupom de desconto para vocês em breve. O segundo curso que eu quero falar para vocês aqui é o Redação e Dialogia. E ele não é bem um curso, ele é um pouco diferente do Aníbal. E por isso que eu quero fazer os dois esse ano, porque eu acredito que eles são muito complementares. Um ataca um tipo de problema e o outro ataca outro. Eu conheci eles também por aprovados. Eu vi umas pessoas falando sobre eles, eu entrei lá, achei legal, uma proposta bem diferente, assim, e eu falei: cara, esse daqui é o tipo de coisa que eu tô procurando e o tipo de coisa que eu acho que vai me ajudar muito. Então eu gostei muito do estilo deles, eu gostei da filosofia, da maneira que eles faziam as aulas que eles têm, como que eram as conversas,
E aí eu continuo acompanhando. E aí, agora nessa virada de ano, aprovações de embalde, assim, mesma coisa. O Nesp, Unicamp, USP, um monte de aprovação, tudo em medicina, em outras coisas, assim, e vários depoimentos. E aí eu falei assim, mano, tem alguma coisa boa aí. E aí, eles têm um podcast deles, que eles falam com os aprovados, conversam um pouco sobre a trajetória, contam como que foi para eles o processo de aprendizado, como que foi para fazer a redação e muitas coisas assim. E ouvindo esse podcast, assim, eu acho que você consegue ter um gostinho de como que é a aula. E eu gostei muito. Eu achei as aulas, os podcasts ali muito bom, assim, é uma conversa muito profunda e leve ao mesmo tempo, assim, sabe? E que você vê que ela não é algo superficial, que tem algo ali e que você vê que esse estilo de ir dialogando para você conseguir desenvolver ideias, argumentos, melhorar seu repertório e a sua escrita, tem algo muito profundo ali. Eu gostei muito da proposta que eles têm de ensino, da filosofia deles, e eu vi que isso era algo que eu gostaria muito de ter esse ano, que poderia me ajudar muito e que teria um potencial de melhorar a minha nota de redação absurdamente, além de ser algo que ia contribuir assim para eu ser uma pessoa melhor, mais inteligente, com uma capacidade de pensar e de dialogar as minhas ideias muito melhor. Então, entra lá, conhece um pouco o método deles, vê os resultados que eles já tiveram, dá uma conversada lá com o suporte também e ouve os podcasts que você vai conseguir ter um gostinho de como que é esse estilo de ensinar deles e além de as histórias dos aprovados ali são muito ricas, então mostra como que algumas pessoas tiveram dificuldade com algumas coisas, como que elas conseguiram lidar, como que elas conseguiram melhorar, como que elas faziam para fazer a prova e contam muitas histórias diferentes. Ali tem de tudo. Tem desde cara que trabalhava e já era formado, tem gente que estava 4 anos no cursinho, tem gente que fez só 1 ano de cursinho e passou. Então tem muita coisa boa ali. E além de conseguir ter esse gostinho de como que é a aula deles de verdade. Por fim, se você ficou até aqui, eu vou fazer um bônus. Vocês viram que eu acabei focando um pouco mais nas redações, um pouco mais complexas, vamos dizer assim. E não dei tanto foco na redação do Enem. Esses dois cursos que eu falei aqui, esses dois professores que eu falei para vocês aqui, em ambos você vai ter coisas sobre o Enem. Então no Aníbal ele vai ensinar sobre o Enem, tem correção sobre o Enem, coisas sobre o Enem, aula sobre o Enem. Você pode tirar dúvidas sobre a redação do Enem, tem correção da redação do Enem e da redação em dialogia também. Eles também têm alunos que têm notas super altas no Enem. Mas não são soluções focadas só no Enem, porque como eu disse, pro Enem é uma prova um pouco mais fechada, mais padronizadinha, assim, mais quadrada. Então, ali, alunos que têm às vezes ideias um pouco mais complexas ou querem desenvolver argumentos mais difíceis, eles ficam muito fechados nesse negócio de desenvolver 2 argumentos, tem que ser desse jeito a introdução, tem que ter uma proposta de intervenção. Eu acho que é mais difícil você ter um curso focadão no Enem para um aluno assim. Mas eu vou te dar uma sugestão de uma professora que eu já ouvi falar muito bem sobre ela para redações do Enem, tá? É a Bela Nazar. Eu nunca fiz nenhum curso dela. Eu nunca corrigi nenhuma redação com ela, assim, eu já olhei um pouco o perfil, vi alguns vídeos do canal dela no YouTube e me parece ser bom. Se você estiver querendo só fazer a redação pro Enem, dá uma olhada lá, talvez possa ser uma boa opção para você. Se você já fez algum curso ou alguma coisa com ela, deixe nos comentários aqui embaixo para o pessoal saber e conseguir ter uma ideia melhor, beleza? Bom, pelo vídeo de hoje, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu espero muito que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Foi um grande prazer poder compartilhar essas ideias com vocês. Se você gostou, você já sabe, deixa um like aqui embaixo, por favor. Se inscreve para não perder mais nada. Então, é isso. Aquele abraço, valeu, tamo junto.